Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus e não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito e fala em mistérios. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando-se a si mesmo, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que alguém interprete as línguas a fim de que a igreja possa tirar proveito disto. Queridos amigos, ainda que eu mesmo fosse visitá-los falando em línguas, como que isso os ajudaria? Entretanto, se eu falar com simplicidade o que Deus me revelou, contando-lhes as coisas de que tenho conhecimento ou uma profecia, bem como as grandes verdades da palavra de Deus, isso os ajudaria. Mesmo os instrumentos musicais, tais como flauta, harpa, são exemplos da necessidade de tocar sons claros, pois ninguém reconhecerá a melodia que a flauta está tocando, a não ser que cada nota soe bem claro. E se o corpo inteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados para a batalha? Do mesmo modo, se vocês falarem palavras que não são compreensíveis, como alguém saberá o que vocês querem dizer? Seria a mesma coisa que falar ao vento. Há muitas línguas diferentes neste mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que me fale numa destas línguas será um estranho para mim e eu também serei um estranho para ela. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhe aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar tal língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito em língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito está orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum. Pois, se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto com vocês? Como eles se unirão a vocês para dar graças quando não sabem o que estão dizendo? Não há dúvida que vocês estão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vocês todos. No entanto, no culto público eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas a falar 10.000 palavras falando em línguas num idioma desconhecido. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão destas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal, porém sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie, pois está escrito na lei: por meio de pessoas que falam em outras línguas eu falarei a este povo. Falarei por meio de lábios de estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva ou alguém que não tem esses dons vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, não dirá que vocês estão loucos? Mas se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus e entrar um descrente ou crente novo que não compreende estas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo que ouvir. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida ou explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja.
Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não estiver presente ninguém que possa interpretar, não devem falar em alta voz na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmo e para Deus na língua desconhecida. 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Contudo, se enquanto alguém está profetizando, outro receber uma mensagem ou uma revelação do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio. Dessa maneira, podem falar todos quantos têm o dom de profecia, um depois do outro, e todos aprenderão, e serão instruídos e encorajados. Lembrem-se que uma pessoa que tem o dom de profecia para anunciar uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar a sua vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não devem tomar parte na discussão porque elas devem permanecer em submissão, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, façam aos maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas reuniões da igreja. Vocês discordam? Vocês estão pensando que o conhecimento da vontade divina começa e termina com vocês? Você diz que tem o dom de profecia ou qualquer outro dom do Espírito Santo, deve então ser o primeiro a perceber que o que eu estou dizendo é mandamento da parte do próprio Senhor. Mas se alguém ainda discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Portanto, meus irmãos na fé, anseiem por ser profetas a fim de que possam anunciar com clareza a mensagem de Deus e não proíbam o falar em línguas. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem.